Bom dia. Aqueles que não me conhecem, me chamo Vinícius, sou membro da família Gratidão, sou casado e hoje nós vamos falar sobre um tema que a mim é muito afeto, muito caro, que é a teologia do corpo. Quem aqui nunca ouviu falar sobre esse termo? Levanta a mão. Que é teologia do corpo? Mais alguém? Como é que é o seu nome? Tiago. Tiago, a teologia do corpo foram ensinamentos do Papa São João Paulo II, foram catequeses dadas por ele entre o ano de 1979 a 1984, sobre o amor humano. A gente vai falar um pouco mais, mas o que você precisa saber? A teologia do corpo é uma resposta. Resposta do quê? A gente vai aprofundar. Quero começar essa formação dizendo o seguinte: para a gente entender a resposta, o que a gente precisa fazer? Saber qual é a pergunta. Para respondermos bem, a gente precisa entender a pergunta, a origem daquilo que é a resposta. Então, hoje, a nossa formação ela vai passar sobre o contexto histórico. Aonde está inserido a teologia do corpo? O que foi feito a teologia do corpo? Quero lembrá-los também que, durante as nossas formações, nossos encontros aqui, você vai perceber que uma matéria se liga muito na outra. Então, nós não vamos estudar aqui de uma forma segregada. O estudo ele vai se dar de forma integrada. Vamos ver que muito daquilo que o Tadeu falou na semana passada vai nos ajudar a entender aquilo que hoje nós vamos estudar. Então, para a gente fazer uma breve revisão, resume para mim em uma frase o que o Tadeu falou na semana passada. O que ficou mais forte para você? O silêncio. Ficou forte para mim o silêncio. Qual foi? Resume para mim em uma frase algo que te chamou a atenção da última formação. Busca da verdade. O que mais? O homem, como o homem é definido? O que constitui o homem? Corpo e alma. Só corpo? Só alma? O que mais? A alma tem quantas potências? Quais são? Intelecto e vontade. O intelecto busca? Intelecto busca? E a vontade? Muito bem, Tadeu, os meninos estudar direitinho. Então, hoje nós vamos falar sobre colocar na prática esses ensinamentos. Antes de adentrarmos, peço licença a vocês a usar de uma estratégia usada pelo mundo, que é chocar. Para quê? Para que nós entendamos a situação real que vivemos em nosso dia, em nosso tempo. Muitas pessoas estão anestesiadas daquilo que se encontra à nossa volta, né? Então, pode passar a primeira frase, uma frase já conhecida, sim? Sim, já ouviram essa frase? Meu corpo, minhas regras, né? Isso aí é uma resposta de algo que vem acontecendo desde Adão e Eva. Como assim, Vinícius? O homem abandonando a sua condição filial com Deus, no sentido de abandonando esta aliança de amor que Deus firma ao comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, ele deseja ser o Senhor de si mesmo. Qual o problema que a gente tem nisso? Pode parecer uma frase muito tranquila, né? Meu corpo, minhas regras. Só que o que está por trás desta ideologia, desse pensamento, é algo muito perigoso. Por quê? Se eu posso dar as regras, você consegue perceber que essas regras podem ter um caráter muito subjetivo, de pessoa para pessoa? Pode ser que eu entenda algo bom para mim
e a Fernanda entenda algo bom para ela. O que é bom para mim não é bom para ela, certo? E esse é o problema. A relativização do quê? Da verdade. Então, aqui começa um pequeno problema. Conhecem essa aí? Conhecem essa moça? Muito bem, ela cresceu. A Mônica cresceu. Muitos de nós aqui, provavelmente, lemos o gibi da Turma da Mônica. E olha o que a Mônica está dizendo. Meu corpo, minhas regras. Com essa imagem eu quero mostrar que assim, não é só uma coisa que os adultos estão falando, mas é uma coisa que querem incutir em nossa cultura, né? Algo que pode parecer tão inocente, que é um gibi, né, de criança, já tem essas ideologias, já tem esse viés que a gente vai ver o perigo dessa frase. Mas aqui eu quero mostrar uma imagem que populou nossa infância, né, um símbolo da infância de muitos aqui, que hoje é utilizado como uma forma de doutrinação, de uma ideologia que a gente vai entender logo mais. Pode passar. O que está escrito aí? Então, se eu falo que o meu corpo vai seguir as minhas regras, e isso já está sendo colocado na cultura, o reflexo vai ser nas pessoas, né? O que está escrito ali? Binaries are for computers. O que significa? No código de computador, na linguagem de computador, existe um código binário. Tudo que vai ser escrito é utilizado 2 caracteres. Quais? 0 e 1. O que esse homem está dizendo? Que a vida dele não é definida, o ser dele não é definido como homem ou mulher. É coerente com a frase anterior? O que vocês acham? Sim, porque se o meu corpo, eu coloco as minhas regras, então eu posso dizer que eu nasci homem, mas eu não sou homem. Eu nasci desta forma, mas eu não sou. Então eu posso ser o que a minha cabeça pensar. Então, eu posso ter nascido mulher, mas eu tenho uma cabeça masculina. Eu posso ter nascido homem, mas ter uma cabeça feminina. Eu posso ter nascido mulher e ter o desejo tanto pelo masculino quanto pelo feminino. Eu posso ser mulher e mulher, pensar como mulher e ser homem e pensar como homem. Entendido? Coerente, não é? Numa frase pequena, mostrar o que vai acontecendo. Se eu posso escolher, eu não sou uma condição binária, eu não sou definido como homem e mulher, eu posso ser aquilo que eu quiser, inclusive um pônei. Essa é uma australiana que entendeu que ela nasceu num corpo errado. Ela tem em si o desejo de ser um pônei. E, pasmem vocês, essa roupa dela custa R$38 mil. E a cada semana ela troca. Quem não conhece a alegria paga caro pela euforia. Então, olha o caminhar. Se eu sou dono de mim mesmo, se eu possuo as minhas regras, eu defino as regras do meu ser, eu posso escolher o ser da forma que eu quiser. Eu posso ser aquilo que eu quiser. Se eu posso ser aquilo que eu quiser, eu posso me relacionar com quem eu quiser ou com o que eu quiser. Essa é uma bilionária que resolveu casar com um golfinho. Porque ela entendeu que o amor transcende as raças. O amor não está restrito a homem e mulher, aos seres humanos. Então, eu posso me casar com um golfinho. Eu vi ontem outro,
que ele se casou com o seu cachorro, e ele é um homem. Vinícius, mas é muito fora da realidade. Olha, eu vou te dizer, não é. Tudo isso aqui é tirado da nossa realidade. Então, se eu digo que o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser, então eu posso ser aquilo que eu quiser, eu também posso definir aquilo que os outros são, e eu posso dar pitaco naquilo que os outros creem. Essa é a exposição tão falada, que foi proibida aí no Rio de Janeiro. Para aqueles que não entenderam ainda, eu vou explicar. Essa aqui é a Virgem Maria, esse aqui é Jesus. Essa aqui é a galinha pintadinha. Não sei se vocês acompanharam ontem, houve um manifesto dos artistas, são 100, 120 artistas que estão dizendo que quem criticar esta exposição, essa obra de arte, vai ser processado. Vai começar amanhã, então eu tive sorte. Achamos que os tribunais estão longe, né? Quando a gente vê lá na palavra de Deus, olha, serão levados aos tribunais. Pois é, está chegando. O pensamento deles houve uma crítica de 2 governadores, falando que essa exposição ofendia valores cristãos. E os artistas se mobilizaram dizendo, primeiro, que havia censura, e segundo, que aquilo que está sendo colocado é arte, e não se pode fazer julgamento precipitado da pessoa ou do artista. Eu não posso dizer que um artista desse cometeu um crime, um sacrilégio, né, um crime contra a fé, que está inserido no nosso Código Penal. Se vocês não sabem, isso é crime. Né? Tratar imagens religiosas de forma jocosa é crime. Mas isso a gente não pode falar. A gente tem que dar a liberdade. Se a gente vai tecer a nossa crítica em cima disso, não podem. Qual que é essa estratégia? É eu falar que tudo aquilo que é a meu favor está certo e tudo aquilo que é a meu favor está errado. Mas como é que eu vou colocar isso? Eu estou falando aqui para vocês e estou vendo a cara, né? De espanto. Então, por que vocês têm essa cara de espanto? Porque vocês cresceram em um lar que foi dado a oportunidade de entender alguns valores, né? Valores cristãos. Muitos cresceram aqui em famílias católicas, acredito eu, sim? Então, valores firmes. Só que percebe que hoje os nossos valores estão cada vez mais fracos, cada vez mais frágeis, cada vez mais distorcidos. Por que se dá isso? Uma estratégia para isso acontecer é ensinar desde pequeno que o seu corpo tem as suas regras e você pode fazer dele o que você quiser. Isso é uma cartilha, né, um livro para crianças de 4 anos. 4 anos. Você está achando que é pesado? Pode passar. Vou explicar a imagem para vocês. Aqui em cima está escrito: enfie o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Aqui está o homem, aqui está um buraco, aqui está um polegar. Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Vejam as expressões, dá para ler? Que bom. Aqui em cima está: o coração dele bate mais forte. Difícil pra caramba se conter. Está ele pelado, arrancando a roupa, está ela arrancando a roupa também. Isso é uma cartilha dada nas escolas para ensinar, porque é importante, né, as crianças saberem sobre o sexo.
Sim? Mas é isso que tem que ensinar? Uma criança precisa saber disso? Se eu tenho toda essa conjuntura envolvida, tudo isso, uma imagem como essa, pode passar, amor, não choca mais. Uma imagem como essa não choca mais. Isso aí é só desembocar do quê? Meu corpo? Assim, exagerei? Peguei pesado, falando assim, olha, poxa, Vinícius, você forçou a barra. Construção lógica, sim ou não? Tranquilo para todos, se alguém achar que não, estamos num lugar livre, pode dizer, olha, achei exagero. É isso que nós vivemos nos dias de hoje. A pergunta que eu faço e que você deve estar fazendo, né? Como se originou tudo isso? Da onde que a gente começou a estudar? Vinícius, eu vim ver teologia do corpo. Né? Nossa, eu vim ver aquelas coisas bonitas da teologia do corpo. Pois é. A teologia do corpo se torna ainda mais bonita quando eu entendo o que ela vem combater. A teologia do corpo, algumas pessoas, infelizmente, a reduzem a uma doutrina sobre o sexo. E é muito além do que isso. Vai muito além. Só que a gente precisa saber o que levou o nosso querido Papa, Karol Wojtyła, a aprofundar nisso, tá bom? Então, tivemos 3 revoluções. Aula de história, né? Todos acordados. Uma coisa que eu quero deixar aqui também. Cuidado com aquilo que você viu na sua faculdade. Cuidado com aquilo que você viu na sua escola, porque existe em nosso ensino, infelizmente, uma tendência a falar sobre a história, principalmente a história da igreja, de forma distorcida. Quer ver? Como é que se chama a Idade Média? Você viu que é uma unanimidade? Como é que se chama a idade pós-Idade Média? Renascimento. Porque estava morto? Percebe a sutileza? Existe um outro movimento que chama iluminismo. Então quer dizer que estava nas trevas, aí o que aconteceu agora? Brilhou a luz. Interessante, porque na Idade Média nós temos grandes filósofos, a ciência deu um salto impressionante. Mas, como é que é passado para nós? O que aconteceu na Idade Média com a igreja? Inquisição. Mataram muitas pessoas, malvados, pessoas ruins. Estamos aqui para tentar, com a graça de Deus, na nossa limitação e na nossa vontade de espalhar a verdade, a quebrar esses paradigmas. Isso é cena para outros capítulos. Vamos trabalhar sobre as revoluções. Então, a primeira revolução, a Revolução Industrial. Queria passar para você um vídeo. Esse vídeo, alguém já viu o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Esse vídeo, ele vai falar sobre a atual situação da sociedade na época em que o filme foi feito, ali, nas primeiras décadas do século XX, certo? Então, vamos vê-lo. Section 5, give it the limit.
Quais elementos que vocês tiram daí desse filme? Vamos partilhar um pouquinho. O que vocês percebem? Repetitividade, o que mais? Mecanicismo. O silêncio, não teve áudio, realmente. Estresse. Então, contextualizando aquilo que aconteceu, que é retratado de uma forma que mostra a visão que se tinha da época. A população, a maioria da população vivia nos campos. Como é que era a produção no campo? Uma produção artesanal. Começa-se a ver nessa Revolução Industrial que é algo bom, porque tem-se o desenvolvimento, né? Começam a ter as indústrias, né? Se nós temos hoje muitas camisas, né, em preços mais em conta, também se deve a isso, em algumas outras realidades. O que eu quero trazer à discussão aqui é para a gente olhar de uma forma um pouco mais a fundo. As pessoas eram convidadas naturalmente a ter um ritmo de vida. A vida era paulatina, né? A pessoa ia trabalhar cedo, voltava. Quem aqui é do interior? Ou tem família no interior? O que acontece depois das 5 horas da tarde? Absolutamente nada. O que as pessoas fazem, então? Pegam os seus banquinhos, né? Colocam em frente às suas casas e fazem o quê? Conversam, né? Fala da vida dos outros, Vinícius. Tá, mas o que elas fazem ali? Elas têm essa intimidade, né? Você provavelmente já foi a uma família assim, ou conhece alguém assim, tem a figura da avó e do vô, né? Onde todo mundo senta junto, come, é aquela bagunça, né? Menino correndo, né? Alguns brigando ali, mas está todo mundo junto ali, não está? Eu tenho uma lembrança muito viva dos natais da minha família, né? Quando minha avó era viva, todos se reuniam. Vinícius, o que isso tem a ver? O que vai desembocar na teologia do corpo? O homem, então, ele tinha um convívio familiar estabelecido. As coisas aconteciam de forma gradativa. O pai chegava ao final do dia e estava com a sua família, iam fazer alguma coisa, né? O pai ia, seja rezar, seja ler alguma coisa, ou mesmo corrigir, né? O menino fez suas estripulias, a mãe, olha, fez tal coisa, o pai ia corrigir. Então, a figura paterna estava presente ali, era aquela figura de autoridade, de respeito, e mais do que isso, era uma figura de exemplo, né? Alguém aqui tem essas figuras vivas, assim, avô, pai, tio? Não é desta forma? Com a Revolução Industrial, há a substituição parcial do homem, né, coloca-se a máquina e começa a ter uma exigência de um trabalho maior. Então, existem relatos que algumas pessoas trabalhavam de 16 a 18 horas por dia. Vem a igreja com um documento chamado Rerum Novarum, encíclica Rerum Novarum, para dizer, olha, lembra que são pessoas, então tem que ter uma
uma carga horária de trabalho, criança não deve trabalhar, uma série de regras. Então, tem esse êxodo do campo da cidade, tem essa necessidade de alta produtividade e tem a criação de necessidades. No interior, o que o pai buscava fazer para o filho? Dar um lugar para ele morar e comida. Também ensinamentos morais, né? Por exemplo, já ouviram essa frase? O fio do bigode? Minha palavra e o fio do bigode? Não? O que é essa expressão? As pessoas tinham em si, o nome da pessoa era tão importante para ela, que para ela dar uma garantia de que ela ia pagar uma dívida, ela arrancava um fio do bigode dela e dava para a pessoa. Imagina hoje, você chegar no mercado e falar, não, vou te pagar. Olha como é que vai mudando, né? Uma sociedade que tinha esse convívio, ela vai se dissolvendo, se diluindo. Então, se antes a necessidade era uma moradia, agora não pode ser uma moradia, tem que ser uma mansão. Se antes era alimentação, não tem que ser qualquer alimentação, tem que ser um banquete. Vinícius, então você é contra, todo mundo agora sai daqui de Brasília, vamos para o interior. Não por isso. Né? Não estou dizendo que a evolução é ruim, eu estou dizendo que o homem não pode ser escravo desta revolução. O homem não pode ser usado como escravo dessa revolução. Então, aqui, o homem começa a ser visto como um objeto de produção em massa. O homem começa a ser visto como uma mão de obra. Alguém que precisa fazer. Então, quais os efeitos na família? Ausência dos pais, porque eles precisam trabalhar. Se o pai não está em casa, quem vai cuidar? Alguém. Quando se vivia no interior, quando o pai não podia estar presente, a mãe não podia estar presente, quem estava presente? A avó, tios, primos. Hoje, se você precisa sair, aonde você vai deixar seu filho? Na creche. Você lembra daquela cartilha? Perceba a movimentação. Então, eu tiro a presença do pai e da mãe, como aquele que diz o que é certo e o que é errado, no convívio. Coloco a criança para aprender com outras pessoas, certo? Quem trabalha fora, pode me dizer aí. Quando você chega em casa, seu filho está lá, ficou o dia inteiro fora de casa aprendendo com alguém. Você vai fazer a correção, às vezes fez alguma travessura que precisa ser corrigida. Como é que seu filho fala hoje? Você está fazendo bullying. Você está... Né, mamãe, eu e a Laila temos um casal de amigos que o menino chegou, o pai corrigiu, né, falou, olha filho, você não vai levar brinquedo para o colégio, porque colégio é lugar para você estudar. Tá? O menino escreveu, tem 6 anos? 5. Ele escreveu assim, papai fez bullying. 5 anos. Papai fez bullying. Pergunta se sabe fazer a conjugação verbal certa, né? Mas escrever bullying. Uma estatística que eu achei ontem foi o seguinte, entre 1935 e 1990, semanalmente, os pais perderam 23 horas, comparado com a carga horária de trabalho anterior. Então, são 23 horas a menos para o homem refletir sobre si e cuidar dos seus. Se a figura paterna e materna, que é o primeiro modelo a ser seguido, não está em casa, o que vai acontecer? Tem-se uma ausência. Mas nós precisamos de modelo, certo? Então, a gente vai chegar lá.
Então, a pessoa começa a ser definida por aquilo que produz, consome, gasta ou lucra. Qual o efeito aqui? A coisificação ou a desumanização do homem. O homem é visto como um material para produzir. Qual o fruto que tem dessa revolução? O materialismo, a cobiça e a inveja. Mas as pessoas não perceberam isso? A coisa foi assim? Não perceberam por quê? O culto externo, né, as aparências continuaram. As pessoas continuaram indo à igreja, as pessoas continuaram tendo a sua fé. As grandes cidades, elas foram construídas ao redor do quê? Da igreja. Se você for nas cidades históricas, né, as primeiras cidades, a igreja está no centro da cidade, e aí a cidade vai construindo ao redor. Só que o tempo do homem de contemplação é retirado. O homem que foi criado pelas potências da alma a fazer o quê? Conhecer a verdade e buscar aquilo que é bom. Pergunto, é possível tirar isso do homem? O que vocês acham? Resposta: não. Não é possível tirar do coração do homem o desejo em descobrir a verdade e o desejo de encontrar-se com a bondade. Foi criado para isso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar aquilo que é verdade e posso dizer aquilo que é bom. Eu não vou conseguir tirar do homem esse desejo de encontrar com a verdade, porque é algo que está na essência do homem. Você quer ver como é interessante? Dá um carrinho para um menino de 2, 3 anos. O que ele vai fazer? Brincar, andar. Depois, ele vai descobrir como ele funciona. E o que ele vai fazer? Quebrar todinho. E é interessante que ele vai abrir e ele vai montar e vai faltar uma peça fora, né? Ter essa experiência. Isso, existe um ramo que chama fenomenologia, que São João Paulo II utiliza muito, vai explicar o desejo do homem de conhecer as coisas, de saber a verdade das coisas. Então, tem essa fome dentro do homem. Se ele não encontra a verdade, ele vai alimentar com o quê? Com o que ele pensa que é a verdade. Está entendendo aonde a gente vai chegar? Beleza. Segunda revolução, revolução tecnológica. Quero passar um outro vídeo para você, que vai falar um pouco, explicar o que seria essa revolução tecnológica. Quem está com seu celular, levante a mão. Se eu fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eu não estaria aqui, Vinícius. Tá bom, pense que você estivesse aqui. Você levantaria a mão? Alguns não. E quem levantaria com um Nokia que abre, né, flip, com a antena assim, né, aquela pochete do lado assim, ó. Vai voltar e pegar. Vamos ver o vídeo.
ideias que vêm, que me chamou a atenção. A cena da criança que nasce, né? E os pais estão tirando selfie, né? E o menino está lá, andando. O que mais? Aparências, né? Aquela parte forte, né? Onde a menina está triste, bota o celular, tá? Depois volta. O que mais? Interação entre as pessoas. As pessoas... Podemos definir como uma frieza de relacionamentos mais frios, vazios, né? Sim, é um utilitarismo, podemos definir dessa forma, né? Quando a mulher está lá com um rapaz que não é tão bonito, ela começa, não, peraí, aparece um bem feio, ela, não, aparece o bonitão, ela, agora sim. Uma sociedade que busca valores imediatos, imediatismo, podemos colocar como ideia. O que mais? Desumanização, perda do valor da vida, né? A menina está lá, né? Provavelmente movida por numa festa, né? Dançando, e tem uma situação constrangedora, filmam, colocam e todo mundo ri dela, né? Então, tem um seriado, né? Inclusive agora, como é que é o nome? Não sei se é 10 razões, né? 13 porquês. Que é uma menina que ela tem uma imagem dela divulgada e ela comete suicídio e grava um vídeo, né, explicando por quê que ela cometeu suicídio. É isso que está na nossa cultura hoje, né? Então, oi. Uhum. Vamos fazer uma leitura teológica, uma leitura teológica disso. O homem, ele foi conhecendo a Deus. Hoje, o que o homem faz? Quer olhar para quem? Para o umbigo. Então, o que ele fica? Curvado. O corpo fala, a gente vai ver, né? Quem já fez teologia do corpo, né, o curso, porque a gente trabalha nessa linha, mas isso também pode ser visto de uma forma espiritual, né? A gente pode fazer uma análise espiritual disso. O homem, hoje, ele abaixa a si mesmo, né? Olha para si mesmo. Cai no buraco e nem vê, né? O final é forte, né? Então, o que é a revolução tecnológica? Foi o surgimento das mídias, né? O surgimento das grandes mídias para divulgação das notícias. Isso é ruim? De forma nenhuma, né? Hoje, como é mais fácil a comunicação, né? A gente tem hoje as respostas, que a gente vai pesquisar alguma coisa, precisa de pesquisar alguma coisa, a gente entra lá no Google, coloca, vai pesquisar, precisa falar com alguém, né, antes, né, alguém pegou aqui, né, aquele período que você tinha que ligar para outra estado, e você tinha que esperar, né, tinha um horário certo para ligar, fazer a ligação e tudo. Hoje, muito rápido, né, o WhatsApp hoje é até sala de reunião, né, o que não é ruim, né, vamos deixar algumas coisas claras, não é ruim essa evolução, ela vem para o homem. O problema é o quê? Como se usa, ou o que está por trás de um uso desenfreado dessa tecnologia sem a devida análise com relação ao homem. Então, só a título de curiosidade, no século XIX começam a surgir as primeiras impressoras a vapor.
Com isso, há a facilidade de divulgação de livros, né? Os livros antes eram de mais difícil acesso. No século XIX, movidos ainda pela Revolução Industrial, inicia-se essa divulgação, essa propagação. Então, começam a surgir a figura dos jornais, né? Papéis mais baratos que tenham o intuito de levar uma informação, né? Muito utilizado durante grandes eventos da história, né? Em especial da Primeira Guerra, Segunda Guerra, que foram as formas de comunicação das pessoas saberem o que estava acontecendo no mundo, né? Pergunto, por que surgem as mídias de comunicação? Porque o homem tem um desejo profundo de quê? Conhecer. E outro? De relacionar-se. Quer ver como é que é verdade? Se eu te trancar uma semana numa sala, tranquilo? Sem nada? Não, Vinícius, se me deixar a Bíblia, tranquilo, eu vou achar excelente. Você está fazendo o quê? Com quem? Se eu falar nem isso, você pode. Memória bíblica. Entendem? O homem, existe dentro do homem um desejo de relacionar-se. Por quê? Porque isso é que o define como pessoa. A definição de pessoa é ser dotado de inteligência e vontade, capaz de relacionar-se. A gente vai depois aprofundar, mas você precisa saber agora. Pessoa precisa, né, a definição de pessoa é a racionalidade e o desejo de relação. Vinícius, mas eu tenho um parente que ele não deseja relacionar com ninguém. Existe uma desordem nele. Eu tenho certeza que ele tem desejo de relacionar-se. Certeza absoluta. O que ele tem é algum trauma, algum problema. Não existe um ser humano que não tenha o desejo de relacionar-se. Ele pode não querer mais relacionar-se por um trauma, por uma doença, por algo que aconteceu. Mas vamos colocar assim, essa potência está entranhada no homem. Então, sabendo disso, que o homem tem desejo de relacionar, é possível tirar isso do homem? Então, o que eu vou fazer? Mudar a forma do relacionamento. Eu tiro a pessoa deste convívio da porta de casa para o virtual. Então, as nossas relações se tornam relações frias, sem abraço, sem toque, né? Sem o próprio que é um convívio pessoal. Para você ter uma ideia, isso foi a causa de Hugh Hefner criar a Playboy. Hugh Hefner foi criado numa família puritanista, onde não se tinha forma nenhuma de afeto. E ele ele responde numa entrevista em 2006, ele diz o seguinte: em minha casa, não era possível ter qualquer espécie de demonstração de afeto, o que me fez um grande mal. Então, desejei quebrar com esta repressão dos desejos. O que um abraço, a falta de um abraço, pode já... Nossa, então você vai abraçando todo mundo, calma. O que eu quero trazer aqui,
O homem é um ser com corpo e alma. Se eu só vejo a alma do homem, tá certo? Se eu só vejo o corpo do homem, né? Antigamente tinha-se uma ideia de que é até uma heresia que chama maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O corpo é péssimo, é mau. O corpo é uma cadeia que te prende, porque você foi criado bom, mas seu corpo é mau, é muito mau. Ele te leva a fazer coisas muito más. Então, você precisa se libertar do corpo. E aí se cria uma repressão aos desejos. O desejo, eu não posso dar esta vazão ao desejo. A gente está nesse ambiente, tá? Repressão dos desejos, revolução, as pessoas estão saindo, a revolução industrial, as pessoas estão saindo do campo para a cidade, deixando os relacionamentos firmes, familiares. Começa a revolução tecnológica, né? As pessoas começam a ter mais informação a todo momento, né? Informação fácil, e muitas vezes informação que é mais uma desinformação. Isso é a bagunça que está acontecendo. E aí se chega a uma pessoa, sociólogos, né, mal intencionados, começam a ver nesta mídia, nessa capacidade de mídia, um lugar para difundir ideias. Então eles começam a estudar como fazer para difundir ideias. Ah, isso não acontece mais. Quem aqui já viu propaganda de cerveja? Como o homem é tratado? Como um mané. Não sei se vocês já viram uma propaganda que... Vou dizer o nome. Propaganda da Skol, que eles estão num avião e a caixa de cerveja cai no mar. O que acontece com aqueles homens nada mais é do que uma insanidade. Eles começam a gritar: a Skol caiu, o que vamos fazer? Pulam para pegar. E eles pulam. E eles vão, pulam, então, e aparece depois a imagem deles todo quebrado, né? Mas eles conseguiram pegar a Skol. Outra, está a caixa de Skol indo para o mar. Olha, a Skol, a caixa rodeada de tubarões. Não, nós vamos. Aí a pessoa vai falar: está vendo a virilidade que é própria do homem? Pois é, usada de uma forma equivocada. Vai, aí aparece um sem braço, mas na outra mão uma lata de Skol. Outro sem perna, e a que eu acho assim, a ideia mais absurda, um com um tubarão nele mesmo, assim, perdeu o mané, um negócio assim. Falando: você está vendo como é que você está? Você falando um negócio desse? E a gente vai vendo isso e vai achando tranquilo, é só um humor. É só, Vinícius, é uma forma bem-humorada. Por que eles não colocam nada do Islã, então, já que é bem-humorada? Vamos fazer humor. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Por que tem tantas piadas com Jesus, né, com a fé católica, mas do Islã, o Islã não, o Islã lá, está tudo... Então, o que é principal para nós aqui, até agora? Revolução industrial. O homem é visto como coisa, né, como objeto de produção. Revolução tecnológica. O homem é visto como alguém que precisa das coisas, basta um clique. A facilidade, a imediatidade. Então, percebe-se aqui a existência das relações superficiais. Ligar e desligar o outro facilmente, conforme ele entretém. Se a pessoa está trazendo algo de entretenimento para mim, eu boto um like para ele. Se ele não está me entretendo, eu boto um dislike.
A mesa de jantar, que antes era um lugar de reunião, se torna uma lan house. Cada um pega o seu celular, cada um pega o seu aparelho eletrônico, ou pior, quando cada um vai para o seu mundo, né? Para o seu universo, em seus quartos. Não estou dizendo aqui da individualidade. Não estou falando que você agora tem que chegar na sua casa, gente, vamos ficar todo mundo junto, não vai pousar mais celular aqui em casa, desliga, vamos queimar as televisões. Não é isso. Estou dizendo que precisamos ter um olhar bem católico para as coisas. Um olhar de Deus sobre essas realidades. Estão me tomando, estão me servindo. Gente, hoje a divulgação num WhatsApp, ela é fenomenal. Percebam aqui. Olha quantas pessoas nós temos hoje. Divulgação no Facebook, usada para um bem, oxe, uma beleza. Agora, como é que está sendo usada? Oi. Isso. Isso, é falar, nossa, né? Isso, e ela vai falar agora de uma revolução que é a primordial, essas duas preparam para essa, que é a revolução sexual, que a gente pode chamar de revolução cultural. Contexto dela. Existia um homem chamado Karl Marx, que ele teve a brilhante ideia. A solução do mundo passa por uma luta de classes. Existem duas figuras, o trabalhador, o operário, que é o oprimido, e o opressor, que é o patrão. Existe aí uma dominação que ela é injusta. Precisamos, então, fazer uma ditadura do proletariado, para que ele tome o poder, e ele, no poder, ele vai trazer a paz. Essa, resumindo muito, porque a gente não tem tempo para aprofundar nessas ideias hoje. Pode ser que a gente aprofunde em outra oportunidade. Então, Marx traz essa ideia. O que para nós é importante? Essa ideia de luta de classe. Ele traz essa, olha, existe alguém que oprime e alguém que é oprimido. Precisamos fazer com que o oprimido se vingue, levante suas armas. Então, ele cria esta filosofia e ela começa a entrar no meio. Por quê? Como é que a sociedade está vivendo? Revolução Industrial. Trabalho, trabalho, trabalho. As pessoas estão, desnorteadas com informações, Não tinha, para ter um acesso à informação era carta que demorava a chegar. Hoje o jornal está ali, Mesmo que lá no começo do jornal não era uma informação tão imediata assim como hoje, mas ele estava ali à disposição. Então ele começa a usar desses artifícios para dizer, precisamos de uma luta. Então ele tem uma frase, Trabalhadores univos. Só que dá ruim. Deu ruim a ideia dele. Por quê? Ele pensou que os trabalhadores, quando fossem convocados, todos eles iam largar as suas nações e iam guerrilhar em favor do proletariado. Ele esqueceu de uma coisa, as raízes que as pessoas tinham. Raízes familiares, raízes nacionalistas, a nação, o povo que tinha... Então, um polonês nunca lutaria, um trabalhador polonês nunca lutaria contra a sua nação. E ele pensou que ia criar uma nação. Então, foi uma derrota para o pensamento comunista. Nesse mesmo período, existe um amigo de Karl Marx, chamado Engels. Alguém já ouviu falar desses dois? Quem está fazendo faculdade quase não ouviu, Se for na UNB, então, vocês nunca ouviram falar deles. Então, Engels, amigo de Marx, ele começa a escrever um livro,
chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Qual que é o objetivo desse livro? Dizer que a família é um lugar de opressão. É uma instituição falida que precisa ser destruída. Aqui em Engels começa a mudança muito sutil, mas bem perceptível, pode parecer um paradoxo, mas muito sutil, porque a ideia dele era a destruição da família, mas ele dá um argumento para alguém lá na frente pegar e falar assim, agora vamos trabalhar esse aqui, que é, a figura do opressor, do oprimido, não é o trabalhador. A figura do oprimido é a mulher, são as crianças. E a figura do opressor é o pai. Então ele arruma um jeito, ele pega uma pesquisa de uma tribo no lugar mais afastado do mundo, porque nessa tribo não se tinha uma fidelidade conjugal, né? Todo mundo era de todo mundo. Em especial, as mulheres eram quem determinava a reprodução, né? Que escolhiam os parceiros. Então, existe a poliandria, né? As mulheres com vários companheiros. Então, teve uma tribo que tinha esse matriarcado, né? A figura da mãe era essa figura que sobressaía. Então, ela falou, opa, o homem descobriu o poder da mulher e falou, temos que reprimi-la, temos que dominá-la, porque a mulher é muito forte. Então, a gente é contra elas, a gente tem que dominar. Eu sou um opressor, mulheres, cuidado comigo. Essa é a ideia. E acredita, essa ideia já está bem incutida em vocês, mulheres. Quer ver? Se eu falar hoje, vou falar até baixinho. Se eu falar hoje para vocês, para ficarem em casa e cuidar da família, entra tranquilo? Vocês falam assim, é isso que eu quero. Meu sonho é esse. É? Vejo rostos mudando em minha direção. Né? Por favor, homens, me protejam. Quero dizer aqui, não é tirar da mulher a possibilidade do trabalho, não é isso, em casa. Mas hoje existe uma ideologia que busca fazer em vocês, mulheres, arrancar de vocês o bem mais precioso que vocês têm. Vossa maternidade. Hoje vivemos uma cultura em que a mulher, para ser uma mulher bem-sucedida, ela tem que ser estéril. E não achem que é exagero. Eu vou te mostrar por A mais B. Vamos ver algumas ideias que Engels coloca assim, para a gente ver que não é uma teoria, algo assim, nossa. Eu fiz questão de dizer a página que está, para depois, se alguém for ver esse vídeo, né, em algum lugar, falar assim, ele inventou isso aí, porque essa é a mania, né? Você dá uma informação e fala assim, isso é inventar. Está aqui, ó, foi vocês que disseram. Aqui, ó, mostro para vocês. Olha o que ele diz. Os exemplos de... Aqui ele está falando sobre a monogamia. E ele está usando o exemplo de das aves, que, segundo ele, tem uma fidelidade... Vou usar o termo assim, né? Fidelidade e intenção de proteção dos filhotes, certo? Olha o que ele coloca. Os exemplos de fiel monogamia que se encontram entre as aves nada provam quanto ao homem, pois o homem não descende da ave. Tranquilo? Alguém acha que veio da ave? A gente reza por você agora. Né? Você não veio da ave, ok. Muito bem, vamos lá, Engels. E se a estrita monogamia... Olha agora. Se a estrita monogamia é o ápice da virtude, então o prêmio deve ser dado à tênia solitária. Sabe o que é a tênia solitária? Lombriga.
que em cada um dos seus 50 a 200 anéis possui um aparelho sexual masculino e feminino, completo, e passa a vida inteira coabitando em cada um desses anéis reprodutores. Ou seja, para Engels, né, a tênia solitária é muito virtuosa. Porque isso aqui é uma forma de escrita de mostrar de forma pejorativa uma ideia. Eu quero debater uma ideia, então coloco ela de uma forma ridicularizada. Então ele fala, se, né, a monogamia é o ápice da virtude, nossa, você acha que é o ápice da virtude? Então, olha, você tem que dizer que a lombriga é o exemplo de virtude. Tem mais. A monogamia não aparece na história. Não aparece na história. Portanto, como uma reconciliação entre o homem, uma reconciliação, porque a gente está brigado, tá? A gente não está bem. E menos ainda como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravidão. Está vendo, né, amor? Você é escrava. Sobre a forma de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. A primeira opressão de classes foi a opressão do sexo feminino pelo masculino. Deixa eu contar para vocês, é isso que está ensinando nas faculdades. É isso que os nossos queridos jovens estão aprendendo na faculdade, que homem e mulher estão em uma guerra. Então, o homem, ele se sente acuado. E aí surge a figura do politicamente correto. Eu não posso dizer nada, porque senão vai ter o processo lá do domingo. Mas hoje é sábado, então está tranquilo. Percebem? Já não é tão mais sutil, né? Está vendo a caminhada que a gente está fazendo, né? Tá. Vem um outro chamado Gramsci. O que esse Gramsci faz? Ele entende, olha, a revolução não deu certo. A revolução socialista não deu certo porque tentou-se com as armas. O caminho é outro. O caminho é pela cultura. Por quê? A gente faz de uma forma lenta, gradual e disfarçada. Devagarzinho, sem pressa. Vamos colocando uma ideia aqui, vamos ver o que dá. Não deu? Volta. A gente propõe uma exposição aqui. Né? Ele causou muito reboliço. Não, então tudo bem, a gente volta mais tarde. A gente vai para outro estado. Vamos ver como a sociedade aceita uma novela que fala sobre o aborto na década de 70. Não, é um absurdo. Tudo bem. 75 volta a outra novela. Não é um absurdo. 80 volta a novela com o aborto e o divórcio. O aborto passa. O divórcio não. 82. O aborto passa, o divórcio passa. Chuta quanto que foi aprovado no Brasil a possibilidade do divórcio? Pouco tempo depois dessa novela, não lembro o nome dela, trazer essa discussão. Então, para o sucesso da revolução, é preciso destruir a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. São as bases. Eles perceberam por que não deu certo a revolução. Porque os valores morais eram muito fortes. A forma de pensar da sociedade ocidental tinha suas raízes na filosofia e a relação, a forma de resguardar os direitos uns dos outros era baseado no direito romano, que era um direito, um direito até hoje visto como um dos pilares para o estudo da ciência da lei. Então, o que eu faço? Eu enfraqueço essa moral, trazendo outros valores,
façam com que as pessoas não queiram pensar e eu proponho algumas leis, algumas pequenas mudanças. É muito distante, né, de nós hoje. Está longe, né? Não acontece isso conosco, né? O que vocês acham? E aí vem, como o ápice da nossa querida revolução sexual, a escola de Frankfurt. O que foi essa escola de Frankfurt? Na Alemanha, alguns marxistas, sociólogos, filósofos, homens que queriam implantar o socialismo, têm acesso a esse estudo de Gramsci e têm acesso a convenções comunistas para implantação do comunismo em todo o mundo. Lembrando aqui que a gente está no período Primeira e Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, saem duas potências. Quem? Estados Unidos e Rússia. Então, nós temos duas formas de economia: capitalismo, socialismo. Começa-se, então, uma guerra chamada Guerra Fria, onde você tem a disputa pela dominação cultural e econômica. Os Estados Unidos começam a gastar-se para essa corrida armamentista, corrida econômica e tudo. A União Soviética também, mas ela vai numa outra frente, que é esta revolução cultural. Então, na Alemanha surge esse grupo, em 22 de junho de 24. Muitos deles são judeus, então eles precisam fugir da Alemanha. Eles vão para onde? Estados Unidos. Chegam nos Estados Unidos, eles percebem um lugar para difundir as suas ideias, que era o centro, né? Ali os Estados Unidos era o centro. Então, eles acham um lugar onde vai ser viável a implantação. Dentre todas essas pessoas, eu queria dar destaque a um, que é o Marcuse, Herbert Marcuse. O que esse Herbert Marcuse fez? Ele escreveu um livro chamado Eros e Civilização, em 1955. O que aconteceu com este exemplar? Ele queria fazer algumas ideias. Pode passar a foto, amor. Então, esse aí era o Herbert, está vendo os jovens todos reunidos ali, tem alguns dormindo ali, tem aquele ali dormindo, mas todos ali ouvindo. Parece um senhor bonzinho, né? Carinha boazinha, né? Vamos ver a bondade que ele fez. Então, o pensamento dele é o seguinte: a sociedade norte-americana era capitalista, porque extravasava nela a repressão sexual que sofria devido à formação cristã que recebera. Ou seja, ela era capitalista porque ela tinha o desejo de possuir as coisas, porque ela reprimia tanto a sua sexualidade que era um capitalismo selvagem. Ela ficava tão tensa porque não tinha, né, a liberação dos seus desejos, então eu preciso descarregar em algum lugar na economia. Essa é a ideia. Aí ele tem um estalo, fala, bom, já sei como a gente vai resolver isso. Para acabar com o capitalismo, o remédio era desreprimir a sociedade com a liberação sexual, eliminando-se todos os tabus sexuais. Aí vem esse slogan que você conhece. Lê aí. Muito bem, pode passar. Então, esse era o símbolo. Aqui começa, nesse tempo aqui, os Estados Unidos estão em guerra com o Vietnã e eles começam a perder. Então, está um momento social favorável para a implantação dessa ideia. O que eu vou dizer para eles? Olha, gente, vocês estão fazendo isso aí porque vocês estão reprimidos. Vocês precisam liberar geral, né? Precisa dar vazão aos seus sentimentos. Vocês são muito reprimidos, vocês são muito sisudos, vocês são muito fascistas. Essa é a expressão que ele usa. Então, ele começa a fazer congressos e ele tem uma ideia, né, que é fazer um evento para que haja divulgação dessa ideia. Qual o nome? Woodstock. Mas vamos ler algumas coisas que ele coloca no livro dele. Para o desenvolvimento do instinto, isso significa repressão da sexualidade a serviço da reprodução, ou seja,
A sexualidade não é a serviço da reprodução. A sexualidade é, na verdade, a função de obter prazer através de zonas do corpo. A sua sexualidade, Deus te deu a sua sexualidade, não foi para prazer, não foi para reprodução, né? Foi tão somente para prazer. Segunda, o objetivo do instinto deixa de ser absorvido por uma função especializada, ou seja, a de pôr os órgãos genitais do indivíduo em contato com os de alguém do sexo oposto. Essa, para mim, é uma das mais legais. Se a culpa acumulada na dominação civilizada do homem, pelo homem, pode alguma vez ser redimida pela liberdade, então o pecado original deve ser cometido de novo. Devemos comer de novo da árvore do conhecimento para retornarmos ao estado da inocência. Bravo, bravo, bravíssimo, né? Bravo, não, está aqui, ó. Pronto, está aqui, ó. Bem 16, não, está aqui, ó. Né? Segue. Vou ler só o segundo. A visão de uma cultura não repressiva, que desvendamos através de uma tendência evolutiva marginal na mitologia e filosofia, visa o estabelecimento de uma nova relação entre os instintos e a razão. Então, a gente precisa mudar essa relação. A moralidade civilizada é invertida pela harmonização da liberdade instintiva e da ordem. Libertos da tirania da razão repressiva, está vendo? Vocês pensam que vocês são repressores. Não pode pensar. Os instintos tendem para relações existenciais livres e duradouras. Ou seja, quer ter uma relação que dure para sempre? Libera geral. Isto é, gera um novo princípio de realidade. Então, temos todas essas ideias, ele quer colocar lá em Woodstock. Então, incentiva a juventude a promover um festival para colocar em prática seus ensinamentos. Então, dentro de Woodstock existe a liberação sexual, a música e o uso de drogas. Ah, Vinícius, está pegando pesado. Não, aconteceu isso mesmo. Para provar, eu trouxe depoimento de 2 pessoas que estiveram lá. Pode passar. Jack, não é da Rose, Jack e Mary T., moradores de Tarpon Springs, em Nova Jersey. Tinham 22 anos na época, hoje tem 62. Morávamos a cerca de 1 hora de Bethel, que foi o lugar que foi realizado o evento. E porque conhecíamos as estradas locais, nós evitamos o tráfego e chegamos de moto na tarde de sexta-feira. Tínhamos acabado de casar. Eu havia me formado na escola de enfermagem. Não éramos hippies, e a maioria das pessoas presentes eram muito jovens, e acho muito envolvidas no movimento. Por isso, a gente só assistia tudo de boca aberta. Imagina. Não nos encaixávamos bem no meio daquele pessoal, mas eles eram muito simpáticos e generosos. Você vai entender o que é a generosidade, tá? Só tínhamos levado um pacote com 6 cervejas e um galão de vinho. Olha só, a pessoa vai para um evento e fala assim, o que eu vou levar? O que eu preciso levar? Ah, comida? Não, 6 cervejas e um galão de vinho. Imaginando que poderíamos comprar comida lá. Na tarde do sábado, quando a comida acabou, trocamos um pouco de vinho por salgadinhos, com pessoas que não conhecíamos, e demos algumas tragadas nos baseados que rolavam pela plateia. Não usamos outras drogas. Tá tranquilo, então tá tudo bem, vocês só usando baseado. Né? Mas vimos muita gente chapada ao nosso redor. Segundo depoimento, um senhor chamado Thomas. Quando estávamos a caminho de Woodstock, o amigo com quem eu estava viajando comprou algumas drogas, algum tipo de ácido, que nós tomamos imediatamente, para entrar logo no espírito da coisa. Bacana, chegar bacana. Como resultado disso, eu tive que passar o resto do final de semana tomando conta dele, porque ele, game over. Nós montamos a nossa barraca na encosta da segunda colina. Lá embaixo, no sopé da elevação, estava estacionado um ônibus escolar pintado de múltiplas cores, em padrão psicodélico. Era fácil reconhecer Casey lá em cima, era uma das pessoas que propagavam
as ideias ali, né, do movimento. O pessoal dele terminou ajudando muitas das pessoas que estavam sofrendo de falta de comida ou excesso de drogas. Te pergunto, por que teve drogas? Porque dentro da sociedade norte-americana, o valor da sexualidade já era incutido. Então, para você fazer algo que é contra a sua moral, você precisa estar no estado alienado. Então, Adorno faz um estudo de ritmos que utilizam como hipnose, como forma de transe. Adivinha o que tocou em Woodstock? A droga foi liberada e aí as pessoas começaram a ter relações sexuais entre elas, sem preocupação nenhuma. Qual o grande problema disso? Não, o grande problema disso é a coisificação. Antes, a relação homem e mulher, para uma pessoa ter uma relação sexual, ela tinha que conversar, conhecer, gastar tempo. Vamos colocar uma pessoa que tinha uma relação fora do casamento? Mesmo assim, né, a pessoa tinha que galantear, né, tinha que pagar. Em Woodstock, não. Bora, então bora. Bora. Começa a se ter a coisificação das pessoas. Então, pode passar. Outras influências dessa revolução sexual. Sabe quem é esse? Hugh Hefner, o criador da Playboy. Próximo. Então, começam a surgir os movimentos de aborto, porque se a nossa sexualidade, né, se o meu corpo e minhas regras, aconteceu algo no meio do caminho que eu não esperava. Um filho. Já que é minhas regras, o que você está fazendo aí dentro? Eu não te chamei? Segue. Começa um feminismo, né? As mulheres falam, opa, peraí, a gente leu lá em Engels que a gente está sendo oprimida. Está acontecendo, peraí, agora acabou esse negócio. Poder feminino, pode passar. Desejo de liberação do aborto. Conhecem essa aí? Responsável pela a querida ideologia de gênero. Judith Butler. Pode passar. Conhecem esse? Kinsey, um zoólogo norte-americano que diz que a força sexual é uma força neutra, não é nem lícita nem ilícita. Se ela é neutra, ela é só uma experiência corporal. Efeitos nas famílias, pode passar. Libertação das paixões instintivas do homem. É libertação? Não, é libertinagem. Negação dos papéis de pai e mãe. Se na Revolução Industrial o filho tem saudade do pai, na Revolução Sexual o filho não sabe quem é o pai. Se na Revolução Sexual existe uma saudade de valores de uma pessoa, na Revolução Sexual existe a total ausência. Uma coisa é eu ter e faltar, outra coisa é eu nem ter. Porque se eu não tenho, lembra que eu tenho fome? Se eu tenho fome, eu vou aceitar qualquer coisa. Então, o sexo passa a ser de uma relação a dois para um anonimato. Então, pode ir passando. Fiz aqui um fluxograma para a gente tentar entender. Então, começa o sexo casual, depois, as pessoas começam a ter coabitação. O que é isso? Não tem compromisso, a gente se encontra, você está aí sozinho, eu também estou sozinho, então vamos juntar, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Só que isso faz uma diminuição do homem para que ele se torne uma coisa, um objeto de prazer. Dentro do homem se cria o medo do abandono, né? Por quê? Eu estou me dando a você, e aí? Você pode ir embora, né? Então, aqui existe uma relação de conveniência e de uso. Enquanto a pessoa me é útil, eu estou com ela. Quando não, tchau, querida. Isso gera um dar prazer para sentir-se amado. A pessoa tem medo,
Estou ali, está no relacionamento, teve relação. Esse relacionamento, a pessoa, olha, me prova que você me ama. Está aí, a prova. Então, para eu ser amado, eu preciso dar, né, ter relação sexual. E isso gera um ciclo vicioso, porque eu volto a ter o sexo casual, e aí eu vou me perdendo nisso. Certo? Pode passar. Então, em momentos de crise, surgem grandes santos. Tudo isso a gente gasta esse tempo todo. Poxa, Vinícius, você vai ver que é importante. Porque a gente precisa ter firme o que a gente precisa combater, o que São João Paulo II veio combater. Pode passar. Então, Karol Wojtyła, ele surge, né, como esse expoente da contra-revolução sexual. Um pouco da história dele: nasceu na Polônia. Então, ele sofreu com o comunismo, porque a Polônia estava sobre o regime comunista. Ele cresce num lar católico e numa sociedade virtuosa. A presença da família na vida de Karol Wojtyła gera nele esse contrassenso com a Revolução Industrial, porque o pai dele sempre esteve presente na vida dele. Nos relatos dele, você vai vendo que a figura do pai, para ele tem um grande orgulho, porque o pai que ensinou valores, o pai que ensinou tantas outras coisas. A fidelidade conjugal dos seus pais também gera esse contrassenso da revolução sexual. Ele tem nele, né, firme aquele instinto da paternidade aprendida. Como que é isso? Com a revolução sexual, as crianças perderam a possibilidade de mexer nas ferramentas dos pais. Quer ver um exemplo? Quantos aqui de nós, homens, aprendemos alguma coisa com nossos pais? Por favor, levantem a mão. Existem alguns que não. Não é porque seu pai é ruim, mas porque seu pai foi criado dentro daquela doutrina de querer dar a você o melhor, não só uma casa, mas uma casa digna, o que é muito justo. Não só querer dar a você uma comida, mas uma comida saborosa, de qualidade, só que esqueceu de algumas coisas. Dentre elas, os ensinamentos morais. Entende? Quem aqui, quando era jovem, ou mesmo, né, na idade atual, conversou com os pais sobre sexualidade e afetividade? Dois. No universo o quê? 60, 50? O terceiro ponto muito forte na vida de Karol Wojtyła é que ele era um grande estudioso, um grande filósofo, tinha um desejo muito grande de conhecer e participava de teatro. E isso ajudou no contrassenso da revolução tecnológica. Por quê? São João Paulo II foi criado a ter criatividade, a buscar as coisas, a fazer peças. Pela repressão do movimento comunista, precisavam ter estratégias para poder se difundir a cultura, os textos se reunirem. Então, tudo isso está presente. Karol Wojtyła cresce nesse mundo e já tem essa visão. Pode passar. Já tem. Karol Wojtyła, então, é um grande, profundo estudioso do homem. Durante toda a sua vida, ele tem em sua frente o sofrimento do homem e busca entender o homem em sua essência. Toda a sua história foi uma busca de entendimento do que é o homem. Então, em 1960, ele escreve, né, ele publica em polonês o livro Amor e Responsabilidade, que é um fruto de acompanhamento pastoral. O que esse livro dizia? Falava sobre o amor, a sexualidade. Foi como uma pesquisa de campo das pessoas que ele atendia, confessionário na sua vida pastoral, que perguntavam para ele sobre afetividade e sexualidade. Então, ele vem e escreve. Para nós, né, esse livro é importante porque ele é a filosofia do corpo. As catequeses, escritas por São João Paulo II, são a teologia do corpo. Mas aqui é a preparação para se entender profundamente o que São João Paulo II quis dizer lá na teologia do corpo.
Ele inicia um outro livro, chamado Homem e Mulher, Ele os Criou. Só que teve um problema. Chamaram ele. Né? Ele estava escrevendo, chamaram ele. Né? Bendito problema. Por quê? Esse homem de uma sabedoria, assim, né? Quanto mais eu estudo ele, quanto mais eu conheço da vida dele, eu fico impressionado. Ele olhando, falando assim, bom, eu estou nessa sociedade, eu preciso ensinar essa sociedade a ser homem de novo. Qual a primeira encíclica que ele escreve? Redemptor Homines. Redentor dos homens. Ele começa a escrever e ele percebe, bom, revolução sexual já está aí em peso. Playboy, né, Woodstock, tudo isso, então eu preciso fazer alguma coisa. Ele pega o livro, que já estava quase pronto, e ele começa a dividir. Toda quarta-feira ele joga alguma coisa do livro. Então, hoje eu vou falar sobre a criação. Hoje eu vou falar sobre a forma de conhecer do homem. Hoje eu vou falar de tal... E foi dando elemento para o povo. Foi dando elemento para o povo. Lá para frente ele fala, então, agora eu quero falar sobre teologia do corpo. E o povo já estava envolvido. Muitos olharam com escândalo a esse ensinamento, porque ele era uma resposta, pode passar, ele era uma resposta adequada. Antes de São João Paulo II, Papa Paulo VI, ele escreve uma encíclica chamada Humanae Vitae, e existe um trecho que mexe profundamente com os ensinamentos de São João Paulo II, que é o seguinte, ele fala, perdão, eu perdi aqui, ele fala o seguinte, o homem precisa ser visto na sua visão integral. O homem precisa ser visto na sua integralidade. Como seria essa integralidade? O Papa começa a escrever sobre essa integralidade, começa a colocar este ensinamento. Então, o que é a integralidade do homem? O objetivo da teologia do corpo é responder duas perguntas. Quem eu sou? Quem já se perguntou isso? E ainda me pergunto. Quem eu sou e qual o plano de Deus escrito no mais íntimo de mim? A teologia do corpo visa responder a um. Por quê? Com tudo isso, o homem perdeu a sua essência. Perdeu de, não tenho mais a minha essência? Não, ele perdeu a visão daquilo que ele é. São João Paulo II, o mundo fez isso aqui, ó. Nós somos assim. Imagine a beleza, a perfeição. O mundo fez isso com o pecado original. O que o puritano faz? Esconde. Nós não podemos falar sobre essas coisas. O que alguém que é adepto a ideologias e a revolução sexual faz? Você quer ver o corpo? Olha o corpo. Olha o corpo, 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 olha o corpo. Bonito? Bonito? Não. Tem alguma beleza aqui? Não. Nem é uma bola uniforme. São João Paulo II faz isso. Estamos esquecendo alguma coisa. O homem nasceu para ser assim. Não rasgado, que eu acabei rasgando o papel. Mas ele abre o interior do homem e mostra, olha aqui, ó. É assim. Pode passar. O chamado à comunhão inscrita em nossa sexualidade é o componente fundamental da existência humana no mundo. O corpo, que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa, manifesta a reciprocidade e a comunhão das pessoas, exprime-a por meio do dom como característica fundamental da existência da pessoa. Este é o corpo,
testemunha da criação como dom fundamental, portanto, testemunha do amor, como nascente, de onde nasceu este mesmo doar. O sexo é o sinal original de uma doação criadora e de uma tomada de consciência por parte do homem, masculino e feminino, de um dom vivido, por assim dizer, de modo original. Tal é o significado com que o sexo entra na teologia do corpo. Corpo é importante? Quem se fez carne? Então, vamos fazer uma revisão? O homem é composto de quê? Se eu separar aqui, ó, pegar e falar assim, não! Está vendo que é um pilar, é uma base? Se eu tirar, vai fazer o quê? Cair. Estão brigando comigo, eu tenho que ficar quieto. Pode passar. Então, o homem, quando ele é separado, visto só como corpo ou só como alma, quando ele é visto só como corpo, gera o animalismo. O que é o animalismo? Permissivismo, depravação dos desejos. Os desejos são vistos como algo que eu preciso saciar. Vou dar um exemplo. Quem gosta de chocolate? Está feliz? Oh. Quem gosta de chocolate? Quem gosta de chocolate? Todos já podem que receberam, pode abrir já o chocolate, tá? Podem abrir e podem comer, tá? Os outros olham e ficam com inveja. Não, não é isso. Pode comer, eu quero que vocês comam. Os outros estão felizes? Não? Sim ou não? Tem alguém que está triste ou eu estou... Não. Mas isso é interessante, porque a felicidade está naquilo que você alcança com as mãos. Quero fazer um estudo fenomenológico com vocês agora. Vocês que estão comendo, estão felizes, né? Satisfeitos, né? Cara boa. Está gostoso? Está novinho? Bom, né? Você acha que essa felicidade que você está tendo agora vai durar quanto? Quando acabar, né? Se eu acho que a felicidade se dá no corpo, o que vai acontecer? Quando acabar esse sentimento, eu vou precisar de quê? Mais. Aí eu vou comer mais. E aí? Diabetes. O que eu quero ensinar com isso aí? A felicidade é um bem imaterial. Ela vai passar pela materialidade do seu corpo? Sim, mas ela vai ficar nele? Não. Entendem por que algumas pessoas vivem a escravidão do sexo? Porque elas acham que, de acordo com a revolução sexual, a sua felicidade está na liberação dos seus instintos, dos seus desejos. Se acabar o seu chocolate, acabou a sua felicidade. Então, você precisa de mais. E quem não tem chocolate é oprimido, porque não foi dado chocolate para vocês. Vamos fazer uma revolução do chocolatariado. Pode passar. Ah, não, tem a alma, desculpa. Se eu vejo só a alma, o angelismo. O que é o angelismo? Puritanismo, repressão dos desejos. Passa 2, amor, por favor, para a gente acabar, que meu tempo acabou. Eu quero mostrar para vocês que a igreja, ela não é contra o corpo. Vocês estão vendo essa imagem? Vocês acham que ela é da onde? Consegue entender o que é a imagem? Vou explicar daqui. A imagem tem uma mulher com o seio para fora, segurando um crucifixo, certo? Essa é a representação que a igreja tem na arte de falar sobre a caridade. A forma que a igreja representa a caridade para o mundo é dessa forma.
Sabe por quê? Porque uma mulher de seio para fora? Porque ela é a figura da doação. Cristo nos diz: amai-vos como eu vos amei. Como Cristo amou? Dando a vida. Esta imagem é a representação na Basílica de São Pedro sobre a castidade. Caridade, desculpa, caridade. Sobre a caridade. Basílica de São Pedro. Ah, Vinícius, foi feita agora, 500 anos atrás. A igreja é contra o corpo, é opressora. A última. Sabe o que é essa imagem? A castidade. A representação da castidade. O unicórnio representa os nossos ímpetos, o amor eros, este amor que é violento, que nos move, e a flor, do outro lado, o amor ágape. O que a caridade está fazendo com os dois? Não, a caridade no meio, a caridade, que é a mulher com o seio fora. O que ela está fazendo com os dois? Unindo. Então, a castidade é a temperança dos desejos, o domínio dos desejos. Depois a gente aprofunda mais no estudo dessas imagens, tá bom? Só para dar o gostinho. A gente falou muito do não, né? Por quê? Porque é preciso para a gente poder aprofundar no sim, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora sim. Amém.